dos espíritos. O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançada quanto o de um adulto? Algumas vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. A 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais avançada do que o do seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Boa tarde. Boa tarde aos internautas que estão nos assistindo. E eu vou começar com a palestra de hoje, falando um pouco sobre o que é espírito. Né? Não vou me alongar muito, até porque eu vou falar em relação aos filhos, né, os pais, mas a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, quando a gente começa a ter o contato, no caso, com os livros, uma das primeiras coisas que a gente vai de encontro é a questão do que é ser, o que é espírito. Né? E como a gente lê através de Allan Kardec que os espíritos vieram informar a gente, tirar aquele véu que nos colocava ainda na ignorância acerca do o que é esse espírito, a gente hoje compreende que nós, quando surgimos quanto espírito, nós nascemos ignorantes. Né? Nós não conhecíamos a questão do bem e do mal, a questão do errado, do certo, e com o passar das gerações, com o passar das reencarnações, a gente vai tendo esse aprendizado. Todos nós somos espíritos imortais. Todos nós estamos aqui, hoje, no planeta Terra, numa escola, num educandário, educando os nossos sentimentos e aprendendo, principalmente. Né? Não fomos criados para o sofrimento, não fomos criados para sofrer. A gente foi criado para ser feliz. Mas a gente tem nessa trajetória, muitas vezes, algo chamado como egoísmo, né? Que nos leva por caminhos que são bem diferentes da paz, da melhoria. A gente tem a questão do orgulho, né? Com a irmã, né? Do egoísmo. A gente se acha, às vezes, muito mais do que os outros, e aí começa as nossas aventuras em atalhos nesse caminho evolutivo. E nesse nascer, crescer, morrer e renascer, cá nós estamos muitas vezes em posições de pais, outras de filhos, outras de avós, e a gente vai mudando os papéis, mas a questão da educação continua. Nós nos educando, sendo educados, um ajudando o outro. Então essa trajetória que nós trazemos ao longo não só da vida carnal, mas como na vida espiritual, é tudo com uma finalidade de chegar ao sublime, chegar a um caminho que nos vai trazer paz e felicidade eterna. Né? Aí a gente para de ficar essa gangorra, né? Uma hora sofre, uma hora está feliz, uma hora sofre, uma hora está feliz. E a gente fica nessa, né? Condição compreensível para o nosso estado. Mas eu quero chamar aqui a atenção de vocês de que quando eu estava lendo o livro do Dr. Hermínio Miranda, que é Nossos Filhos São Espíritos, que é um livro que é o mesmo que tem aqui na nossa palestra, né? Eu estava lendo algumas coisas aqui desse livro, e aliás, para quem quiser comprar, tem aqui na casa para vender, né? Só que está na feira agora, mas quando voltar, tem mais, se não me engano, 2 exemplares. Eu estava lendo aqui algumas histórias e alguns dizeres do Dr. Hermínio em relação a isso, e que ele fala dessa compreensão que, primeira coisa, nós temos que ter que nós somos espíritos. Por quê? Porque quando nós nos tornamos pais, tá? A gente está com aquela criança que ela inspira cuidados, né, inspira até um amor exacerbado da mãe, do pai, né, aquela coisa que é mais forte e não sabe explicar, que se eu for pedir para cada mãe principalmente, não que os pais também não sintam, mas as mães que sentem isso profundamente, é difícil você colocar em palavras o que você sentiu quando você viu o seu filho nascer, ou quando ele estava crescendo, aprendendo os primeiros passos, né? Que aquele serzinho ali
é um espírito que já carrega muitas histórias. Ele não nasceu assim pela primeira vez. Ele já vem com uma longa caminhada. E essa longa caminhada são caminhadas que nós também já fizemos. Caminhadas de acertos, caminhadas de equívocos, erros, muitas vezes cometendo faltas gravíssimas, outros mais, outros menos, né? E quando a gente começa a criar, a dar educação, a ter aquele carinho, aquele cuidado, às vezes a gente esquece. A gente acha que aquele ser ali inocente, né, aquele ser que é uma flor, é uma coisa mais linda, a gente esquece que ela tem essa história toda. A gente acaba esquecendo que ela é um espírito também, e é um espírito eterno. É um espírito que vai ter uma caminhada, talvez melhor ou não do que a gente. E aí a gente às vezes acaba esquecendo, porque a impressão é que só nós somos espíritos, né? E acaba esquecendo que esse ser também tem uma história. Não é só nós, pais e avós. Esse ser também tem. E aí a gente começa a educar. Só que quando essa criança começa a crescer, ela tem algumas coisas que tem que levar em consideração nesse crescer e aprender. A questão do meio dela, onde ela vive. A questão da cultura da família. Questão cultural, seja de origem germânica, italiana, polonesa, enfim. Ela tem a questão cultural, onde ela vai ser educada, conforme também a gente foi ensinado, conforme a questão de família que já vem de longa data. Aí tem a questão também que os pais dessa criança, muitas vezes nós, a gente também muda um pouco. As coisas evoluem também. A nossa educação que nós damos aos nossos filhos já são diferentes daquelas que nossos pais nos davam, que é diferente dos nossos bisavós, tataravós e etc. Então as coisas vão mudando. E a gente ali vai dar a educação que a gente acha, ou que a gente, pelo menos, sente que é a melhor para ele. E ali, também nesse meio cultural e educacional que a família tem o dever de ensinar ele, tem a questão do meio social. Porque ele vai para a escola, começa a ter amiguinhos, ele começa a ter contato com outras culturas, né, com outros meios ali de informação que às vezes ele não tem dentro de casa. E ele começa a ter esse contato. E aí a gente começa a ver que a nossa criança, os nossos filhos, está crescendo. Já está com um comportamento um pouco diferente. Porque quando a criança nasce, a primeira coisa que a gente faz, muitas vezes, até inconscientemente, é perguntar: é normal? Tem algum defeito? Essa é uma das preocupações que todos, praticamente, a gente acaba até fazendo inconscientemente. E aí aquela criança ali, bonita, robusta, normal, digamos assim, está ali crescendo agora. E já está vindo com palavras diferentes do que a gente ensina, já está vindo com opiniões um pouco diferentes da nossa, já está com atitudes um pouco diferentes, e aí a gente começa muitas vezes a ficar de cabelos brancos. Né? Opa, onde é que está vindo isso? Onde é que estás aprendendo aquilo? E começa, né? Aí começa digamos, as primeiras dificuldades que a gente tem diante daquele ser imortal que reencarnou e que tem uma trajetória pela frente. Cabe a nós, e isso está tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a responsabilidade de educar, de mostrar o caminho bom e o caminho ruim. Mostrar, digamos, não vai por esse lado porque você vai sofrer. Vá por esse caminho que é um caminho de menos dor. Um caminho que você pode não sofrer tanto. Aqui é melhor. E a gente começa já desde pequeno. Só que esse anjinho, essa criança, que já tem toda uma história por trás, ele começa muitas vezes, nesse crescer, ele começa a colocar coisas
Quando eu digo coisas, eu digo, às vezes, até questões de vícios, de hábitos, de crenças de uma geração passada, a geração na qual ele fez parte, na qual ele viveu, e depois ele desencarnou. E ele, muitas vezes, ele traz um pouco dentro de si, um pouco desses velhos hábitos, desses vícios. E a gente tem o dever de cortar o mal pela raiz. Cabe a nós, pais e mães, avós e avós, perceber quando ela traz para nós algum tipo de problema que lá no futuro vai ser um problemão. É responsabilidade da gente tentar cortar o mal pela raiz. Através do amor, do diálogo, da educação, de vez em quando enérgico, outras menos, outras mais. Cabe a nós tentarmos direcionar ele para um outro foco, não para aquele que a gente considera problema. Às vezes, a criança já tem uma índole violenta, ela já traz dentro da questão da pouca paciência, da impaciência com qualquer coisa, da questão de hábitos que a gente não condiz com a nossa família. Mas aí a gente tem que ficar alerta, aí a gente tem que estudar os nossos filhos, a gente tem que percebê-los, tem que ver onde está o problema. Se é um problema, digamos assim, do passado, cabe a nós corrigirmos isso. Porque ele, muitas vezes, assim como nós viemos para cá, porque nós também somos, já estivemos na posição de filhos, ainda somos, né? Não deixamos de ser, mas nós já estivemos na posição de filhos, quando crianças, e trazemos sim alguns probleminhas para nossos pais. Trouxemos, com certeza, algumas coceirinhas atrás da orelha, né? Que ideia é essa? Que ideia maluca é aquela? Que gênio é esse que tá surgindo? Não é mais aquela minha pituquinha, né? Agora já está uma mulher, já está botando já a sua personalidade frente às nossos ideais de filho. Nós também já fizemos isso. Então, cabe a nós olharmos para esses nossos filhos e percebermos o momento que a gente tem que agir. Não podemos ser nem 8, nem 800. Nem negligentes e nem também ditadores. Porque por um lado, a gente cede dizendo, é a modernidade, isso aqui ele é assim mesmo, mais tarde ele muda, depois ele vai crescer, ou aquele que a criança não pode nem olhar para o lado. Não faz isso, não faz aquilo, não faz... A criança fica assim, parece um robô. Né? Nenhum, nem outro. Agora, como é que é o ideal? Qual é o ideal? Tem ideal? Vai depender da cultura, vai depender do seu meio, vai depender da tua formação quanto pessoa, não estou falando nem acadêmica, quanto pessoa. Porque um problema, ele é diferente do outro, pode ser parecido. O meu filho pode ter um problema, o dela ter outro problema parecido, mas não é igual. São dois espíritos diferentes, são duas cabecinhas diferentes, que podem pensar parecidos, mas igual não é. E aí a gente tem que cuidar, quando eles estão crescendo, que a gente está dando essa educação, esse acompanhamento, cortando os males pelas raízes, de a gente não ir para o 8, ser negligente dizendo, não, meu filho não, o meu filho não faz isso, o meu filho jamais faria isso. E está lá ele fazendo. Porque a gente atesta, né, que ele é o santo, que ele não tem pecado, que ele não tem erros, que ele não comete mentiras, que ele não pode cometer coisas até piores. A gente cai naquele velho discurso. É o filho dela que está levando o meu para o mau caminho. Sempre o do outro, nunca o meu. E às vezes, muitas vezes a gente descobre tendo uma decepção muito grande, visto que é o meu que está influenciando. Não que o dela não tenha também, digamos, culpa no cartório, vamos dizer assim. Mas o meu, pela questão da inteligência, pela questão
do magnetismo que ele tem de dominar, de absorver as pessoas para aquela ideia, e ele acaba levando para umas ideias que não são nada felizes. A gente, esse é o 8 que eu estou dizendo. E a gente sempre acaba, às vezes, brigando. Briga com parente, briga com o professor, briga com o médico, briga com todo mundo. O meu filho, ele não é isso que vocês falam que é. Ele é um santo. Ele é um amor de pessoa. Talvez, muitas vezes, a mãe fala tendo a ideia de que ela era aquele ser que ainda estava no beabá, né? Usando a fralda, que não tinha essa questão de maldade, ainda criança. Quantas vezes a gente fala assim, puxa, eu estou com 44 anos e a minha mãe ainda acha que eu sou criança ainda, né? Porque a mãe parece que nunca deixa de olhar para o filho sendo criança. É a eterna criança. A mãe sempre vai ser tratada. Então a gente tem esse problema muitas vezes da negligência, na qual nós seremos cobrados. Se você pegar o Livro dos Espíritos, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito, não como um tom de ameaça, mas de alerta. De alerta a nós. Papai, mamãe, fiquem alertas. Vai ser cobrado de vocês a negligência pela questão da educação e o encaminhamento dos seus filhos. Claro que tem casos, por exemplo, que a família fez todo o possível, educou, amou, conversou, abriu vários canais de diálogo, e a criança, tendo esse passado, muitas vezes, de velhos hábitos ainda muito enraizados dentro de si, ele vai para um caminho contrário do que foi educado. Mas como fica então o pai e a mãe nesse caso? Bom, a espiritualidade, Pai Maior, sabe do teu esforço, do que você fez. A ti não vai ser cobrado, mas sim vai ser cobrado a ele, que não honrou o pai e a mãe, e não honrou a educação que teve. Agora, aquele que acha que fazendo isso, que eu acabei de falar, passando a mão na cabeça, acobertando todos os erros, a mãe não fala nada para o pai que eu fiz isso, né? Aí o pai chega, a mãe acoberta, muitas vezes, erros que que vai se somando numa conta de multiplicação, muitas vezes de porcentagens aí, que mais tarde vai ter um efeito negativo. Esses hábitos que muitas vezes a gente pode trazer, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente pensa que está fazendo um bem, mas não está. A gente está abrindo mais ainda velhas chagas que esse espírito, que é o nosso filho, traz de um passado. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nós seremos chamados à responsabilidade. Agora, e aquele que você é demais, que o filho não pode nem olhar para o lado? Tem gente, mas aquela educação era boa. Toda educação tem um lado bom, e também tem um lado ruim. Seja aquela que da década de 60, 50, como seja agora. Mas aquele que o filho não pode nem olhar para o lado, que parece um robô, que está assim, que não. Isso você acaba sufocando muitas vezes um ser que está ali, que está querendo botar a sua opinião, está querendo crescer, se tornar mais tarde um homem e uma mulher independente, com uma autoestima bem trabalhada, e acaba criando às vezes uma pessoa que acaba crescendo com medo, achando que é o patinho feio, entrando em depressão, não tendo a coragem de enfrentar a vida. Porque esse ser que está aqui, hoje ao nosso cuidado, é um ser que lá atrás teve todo um planejamento, inclusive junto com a gente, de uma caminhada. Nós, e somos pais, estamos aqui para auxiliar, da mesma forma que a gente foi auxiliado. Só que a gente não pode ser os autores
tá? De uma caminhada torturosa para os nossos filhos. A gente tem que fazer o possível e o impossível, mas a gente não pode ser nem 8 nem 800. A gente tem que trabalhar com isso. Cada caso é um caso. Não teria como eu chegar aqui e colocar, ó, gente, façam isso com seus filhos, que vai dar tudo nota 10. Eu seria louco fazendo isso. Não tem como. Cada família é uma metodologia parecida, porém diferente. Não tem como ser de outra forma. Eu estava vendo alguns livros e eu estava lembrando de André Luiz, em alguns livros do André, o espírito que veio através do Chico Xavier, né, mostrar muito sobre a vida espiritual. Ele falava em momentos de algumas vidas que estavam sendo planejadas futuramente, a reencarnação. E aí chamavam às vezes os pais e diziam assim, ó, seguinte, vocês vão ter esse filho aqui, tá? E ele vai ser assim, assado, vai ter certos problemas, porque ele teve alguns problemas junto com vocês no ano passado, na qual hoje vocês estão numa condição de dar um apoio, um suporte para ele. E muitas vezes eles tinham medo. Ficavam, opa, eu não quero esse problema para mim. Aí ficavam com medo. Mas nós temos a criança não só com compromisso de pai e mãe, mas com um compromisso principalmente de irmãos eternos, e que na qual muitas vezes a gente tem sim uma história com ele, para com ele. Somos nós, em alguns casos, que devemos a ele, e em muitos casos é ele que vem a nós, porque nós prejudicamos, e agora nós temos que amar aquele que é nosso inimigo, ou ele nos prejudicou. Essa é a lógica da reencarnação. Essa, muitas vezes, é a lógica que nós temos que ter com nossos filhos. Muitas vezes, a vontade que temos é que a gente suma com aquele filho, ou com aquela filha. Mas e aí, se pudéssemos fazer isso? Mais tarde a gente vê, puxa vida, perdi a oportunidade de quitar um débito para com ele e ele para comigo. Agora retorno novamente. Retorno novamente do ponto onde eu parei. Porque não se regride. Eu penso que avanço, mas eu não avancei em nada. Quando eu disse ali no começo da palestra que a primeira coisa que a gente pensa é que a criança normal, ela tem alguma deficiência. E é quando a criança vem com deficiência? Com algum tipo de limitação. Deficiência é uma palavra que eu não gosto, porque eu também tenho deficiência, eu uso óculos. Se eu não tiver, eu não enxergo vocês assim, mas eu prefiro ficar com óculos. Eu tenho uma deficiência. Mas aquela criança que tem as limitações. Nós estamos numa sociedade que aparentemente é da imagem. Nós temos que ser perfeitos. Se vocês olharem para mim, vocês vão dizer que eu sou perfeito, não tenho problema nenhum. Tá? Mas nós estamos numa sociedade que quando nasce uma criança que tem algum tipo de limitação, seja física ou mental, causa um choque no pai e na mãe. Causa um choque. Não é fácil aceitar assim. Porque é um peso de família, de amigos. E aquela coisa, o estigma. Puxa, eu não produzi uma criança normal. Coisa boba. Porque quem tem aqui, na sua mente, um conhecimento da espiritualidade, da eternidade de que nós fizemos parte, porque somos eternos, da questão da reencarnação, débitos, quitando débitos, provas e expiação, a gente sabe que aquela criança que está vindo aos nossos cuidados é uma criança que precisa daquele momento, daquela limitação. Ela precisa daquilo. E muitas vezes nós, isso não é regra, nem vocês que estão nos assistindo, não é regra.
né? Mas muitas vezes nós somos os causadores daquela condição por aquele espírito vir dessa forma. De repente, estamos aqui, nós três. Eu tirei esse exemplo do livro Nossos Filhos São Espíritos. Estamos aqui nós três. Eu, aqui, engano ela, que eu digo que vou casar com ela, chega na hora eu deixo ela para casar com ela. Aí ela pega num estado emocional muito desequilibrado, comete um suicídio, se joga de uma altura, acaba atingindo a parte craniana, causando a morte dela. Ela precisa depois voltar, e vai voltar com problemas, na qual eu e ela agora vamos casados nessa vida, já morremos, já desencarnamos, voltamos novamente, casamos novamente e aceitamos quem como filha? Ela. Ela vai ter a condição de nos amar como os pais, quebrando aquela cadeia de ódio, de vingança, e nós, eu, como antes, né, vou aceitar ela como filha e vou amar como filha. Porque o amor, ela ultrapassa a questão de sangue, de sexo. O amor que Jesus pregou é o amor incondicional, seja quem for. Então, através disso, eu vou quebrar junto, nós três temos a chance de quebrar uma cadeia de ódio, de vinganças, que pode ter durado várias gerações. Claro que é fácil falar, porém na prática é difícil. Ter uma criança com limitações, não vou dizer que é fácil. Eu trabalho numa escola que tem várias crianças. Eu trabalho particularmente com um surdo como intérprete. Então, é difícil. Não vai ser fácil. Porém, as dificuldades não são eternas. A dificuldade que você tem com a sua criança não é eterna. Ela é temporária. Ela é só de uma vida. Mas o que é uma vida para uma eternidade? Não podemos nos assombrar diante disso. Dizer, Deus não é justo. Por que a criança dela é normal e a minha não? Gente, você tem que pensar agora como eu posso trabalhar com essas dificuldades e para que essa criança e eu e a minha família podemos aprender com essa convivência. Porque a impressão que dá é que aquela criança é um castigo. Mas a gente não sabe do passado. E muitas vezes somos nós os causadores daquilo. Esse exemplo que eu citei agora. Ou, muitas vezes, tem pais que aceitam uma criança com limitações até por questões de amor. Porque se a Gisela foi a minha filha algum tempo atrás, e ela, através da educação que a gente deu e aquela coisa toda, ela entrou em caminhos tortuosos e acabou cometendo coisas atrozes que hoje ela traz no perispírito e ao reencarnar vai refletir no corpo físico. Essa criança que eu estou aceitando, eu, de repente, e a Márcia aqui, aceitamos, é só um exemplo, tá, gente? Acha que a gente tem alguma coisa. Essa nossa comunhão de aceitar ela é para dar uma chance para ela. Porque nós nos amamos. E o amor é eterno, ele não é limitado. Não é circunscrito a uma cidade, a um sangue, a uma cor, a uma cultura. E eu, na espiritualidade, junto com a Márcia, a gente aceita a Gisela de volta. Porque ela precisa nascer no lar onde se ame ela, porque ela vai ter condições difíceis. Mas não porque Deus castigou, mas por ela ter cometido certas faltas. E ela vai ter que nascer assim. É uma chance que as leis divinas estão dando para nós. É uma bênção para esse espírito. Ah, mas e vocês vão pensar, mas e os pais? E o amor não supera a dor?
O amor supera. Por isso que nós vamos... Para nós é bom. Nós vamos aprender, nós vamos poder dar até para os outros filhos que estão vindo o exemplo do amor. Então, quando a gente tem diante de nós um filho que tem certas limitações, a gente tem que ter muita reflexão, muita calma, tá? A gente tem que refletir e ler, procurar ajuda. Se você não está dando conta, você está de repente em casa, que tem um problemão, e problemas não tem como a gente criticar, porque um é diferente do outro, porém parecidos, mas diferentes. Você pode procurar uma conversa fraterna, procurar até na sua religião, procurar ler, procurar se informar, e você poder quebrar com as questões dos preconceitos. Porque eu vejo isso na escola, e já vi isso fora da escola, que quando tem uma criança diferente, atrai olhares, às vezes preconceituosos. Às vezes as pessoas olham meio assim de lado. Olham, não querem tocar. Ah, mas ela, né, ela não vai, ela entende, ela vai me entender. Gente, somos todos nós aqui encarnados. Somos nós com capacidades mais ou menos para compreender e aceitar. Para que Jesus teria dito, amai ao próximo como a si mesmo? Se eu amo meu próximo, não importa se ele seja normal, entre aspas, ou ele tem alguma limitação, alguma deficiência. Paramos, refletimos e vamos buscar ajuda. Nunca é demais a gente buscar ajuda. Quando a gente tiver alguém da nossa família ou até amigo com crianças com algum tipo de limitação, que saibamos ajudá-la, orientar. Quem sabe a gente não pode cometer uma besteira e vir assim também. Aí, quando nós temos a criança, seja com limitação ou normal, e ela morre. É uma ideia que não passa na cabeça de mãe nenhuma. Nenhuma mãe, nenhum pai quer perder um filho. Perder entre aspas, porque ninguém perde. Principalmente quando é recém-nascido, 1 ou 2 anos, 3 anos. É uma ideia que não passa na cabeça de ninguém, óbvio. Porque a gente quer preservar a vida. A gente quer preservar ali a criança, os cuidados. Mas quando acontece? Muitas e muitas pessoas caem no desespero, blasfemando contra Deus, contra a família, se achando culpado ou culpada. Mas a gente comete um equívoco. Cada um de nós tem o seu tempo aqui na Terra. Cada um de nós nasceu, cresceu e um dia vai desencarnar. Não é diferente para com nossos filhos. Agora, os porquês, aí já é uma outra história. Por que o meu filho morreu? Por que a minha filha se encarnou? Cada qual deles tem uma história. Cada qual deles tem a sua dívida. Nós fazemos parte também, em alguns momentos, dessa história, mas a gente não pode se responsabilizar por coisas que eles escolheram. Cada um de vocês é responsável por vocês. Por mais que eu seja pai dela, eu não tenho como pegar e dizer assim, não, dá licença, Papai do céu, mas eu vou pegar metade dessa dívida para mim. Não temos condições de fazer isso. Porque cabe a você a responsabilidade das escolhas. Porque senão, aquele pai que educou, que se esforçou, que o filho se desviou, como ficaria? Teve um evangelho, um mestre, um rabino, perguntou para Jesus Cristo: aquele filho que nasceu cego é culpa da mãe e do pai? E Jesus respondeu que não. A cada um segundo as suas obras.
Jesus Cristo já, naquela época, já dizendo, não, se nasceu cego, é porque o pai e a mãe não tem que está respondendo por isso. Mas, em alguns casos, sendo responsáveis por ele ter cometido, mas quem optou por se suicidar? Nós temos a opção. Nós podemos ser a causa, mas quem cabe a última palavra é nós. E quando a criança desencarna em tenra idade, como foi lido aqui no livro dos Espíritos, esse espírito às vezes é muito mais velho do que nós. Às vezes espírito que de velhas caminhadas, e que ele teve só aquele momento, que muitas vezes, para dar uma chacoalhada no pai e na mãe, porque materialismo, egoísmo, muito forte, e ele como um espírito que ama aqueles dois, muitas vezes ele pode sim optar, eu vou voltar, ficar até os 4, 5 anos, porque também eu tenho lá, no meu caderninho de débitos, um tempinho ainda para voltar. E eu me ajudo e ajudo os dois. Porque quantos pais, muitas vezes, só vieram buscar a religião depois do desencarne dos filhos? Porque antes, não queriam nem saber. Só diziam, às vezes, da boca para fora, que tinha religião. E voltam, muitas vezes, a ficar serenos e ter uma paz depois do desencarne dos filhos, por incrível que pareça. Porque procura Jesus, procura a religião, procura o conforto. Aí começa a ter a questão da esperança, volta a autoestima, tira a questão de culpa e começa a se trabalhar. Quando um filho parte, a primeira coisa que a gente escuta, e vocês devem ter conhecido até pelos livros de Chico Xavier, os filmes, As Mães de Chico, perdi meu filho. Até mesmo aqui na casa. Perdi. Mas ninguém perdeu. Ninguém perde. Primeiro porque o filho não é nosso. Ninguém tem posse de ninguém. Segundo, não perdeu. Ele apenas partiu. Partiu para uma vida na qual nós já viemos. E nós vamos partir. Aí onde nasce a esperança. Por que eu vou fazer da minha vida um caos se eu quero me encontrar com ele ou com ela? Se eu fizer isso, mais distante eu vou ficar dele. Porque não é só os filhos que a gente vai querer encontrar. A gente vai querer encontrar os nossos pais, que já partiram, os primos, primas, tios e tios queridos, os entes queridos, os colegas que já partiram. Porque nós estamos numa comunhão de amor. Que o sangue, os laços consanguíneos não dizem nada. E ao pai ou à mãe que já perdeu, entre aspas, filho já partiu, tenha ciência de que nós iremos nos reencontrar. Meu pai já partiu. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com ele. Sei, não por uma fé cega, por a certeza da vida após a morte. Nós temos que fazer uma coisa por nós. Orar, vigiar e trabalhar. Se nós amamos o filho ou a filha que já partiu, o pai ou a mãe que já partiu, façamos por eles aquilo, tá? Que a gente tem que fazer com nós. Ou eu vou orar, eu vou ter que me sustentar, eu vou ter que me controlar, eu não posso mergulhar num poço de escuridão. Temos um livro aqui da casa, que você já deve ter lido, né? Notícias do lado de lá, que tem alguns depoimentos aqui, alguns casos, algumas histórias de pessoas que já partiram, de filhos e filhas que já partiram. Isso aqui é o consolo que a doutrina espírita vem trazer. Por isso que a doutrina espírita tem o nome de o Consolador. Consola porque a gente sabe que eles não morreram. Consola porque eles estão nos esperando. Consola porque a gente sabe o nosso papel que nós estamos fazendo aqui. Às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, morre um,
desencarna um, mas tem os outros. Os outros estão ali no nosso lado. E às vezes a pessoa, ela entra às vezes numa condição mental e emocional e acaba esquecendo dos outros filhos, acaba esquecendo do marido ou da esposa ou do serviço que ainda está lá para ser feito. Não podemos cair nisso. Porque se eu tenho noção, plenas condições de entender que nós somos espíritos, eu tenho que entender que o meu filho é espírito. Isso não serve só para os outros, isso serve para mim. Eu tenho que trazer para mim aquilo que eu acredito que seja verdade. É normal nós chorarmos pela partida do ente querido? É. Por um filho? É. É normal, até sendo espírita. É normal nós chorarmos? Sim. Por quê? Porque quando a gente vai se despedir, às vezes, de um filho encarnado, que vai para uma outra cidade, a gente chora, a gente se emociona. Te cuida, tá, liga para a mãe, liga para o pai. Aquela coisa, né? Então, a gente se emociona, a gente chora. É apenas uma despedida, uma breve despedida. E com certeza eles estão mais ao nosso lado do que a gente imagina. Eles estão ali, dizendo, ei, vai firme, não fica viajando, vai firme, vai, eu estou aqui do teu lado. E abraça e beija a gente. Os nossos pais fazem isso com a gente. Os nossos filhos que já foram primeiro fazem isso com a gente. Os nossos entes queridos fazem isso com a gente. E nós vamos fazer também com aqueles que vão ficar. Então, gente, não há motivo para alarde, apesar da seriedade do assunto, partida dos nossos filhos, nós temos que ter fé. E mostrar para nós mesmos que a nossa fé é aquilo que nos sustenta e vai nos sustentar nessa caminhada. O telefone sempre toca de lá para cá. Às vezes os médiuns são cobrados. Meu filho partiu, tal, o nome, data, tudo. Mas não é assim. Não é assim. Porque senão a gente já não teria mais vida. A gente precisa ainda ter as nossas obrigações que ainda estão valendo. Não é porque minha filha partiu, meu filho partiu, o meu pai partiu, a minha mãe partiu, que eu acabo tudo. Eu continuo tendo as minhas responsabilidades. Afinal de contas, eu sou um espírito que tenho ainda coisas a quitar. Eu não posso simplesmente, como se diz, chutar o pau da barraca e dizer assim, não vou fazer mais nada. Não. Não é isso que eles querem. Não é isso que eles vão pedir para nós. Eles querem muito, muito pelo contrário. Ei, lute. Lute contra o teu vício, lute contra as suas dificuldades, porque esse educandário aqui está cada vez mais difícil de voltar. Aproveita cada lição que você está tendo, para que você possa depois ter um belo encontro com ele, com ela, ou com eles. Uma parte que me emocionou bastante no filme do André Luiz ali, a história dele, o Nosso Lar, foi o momento que ele estava conversando com um dos ministros e a mãe dele surge. Né? Para que mais emoção? Olha a emoção. Eu com certeza vou ter essa emoção quando eu reencontrar meu pai. De vocês reencontrarem os seus filhos. É óbvio. É a emoção do reencontro. Né? Agora, vamos batalhar, vamos trabalhar para que a gente possa estar mais próximos deles e não mais distante. E mesmo que a gente chegue no mundo espiritual e que a gente vá precisar ajudar eles, que a gente esteja em condições de ajudá-los. E que a gente esteja em condições de poder acolhê-los, se eles precisarem. Ou eles a nós. Isso é lindo, gente, isso é bonito. A doutrina espírita vem trazer essa palavra, não simplesmente como uma mera crença, ou porque acha que é, porque é a realidade. Mesmo que alguns não concordem muito bem dessa forma, mas nós temos mais do que provas suficientes, através das psicografias que já foram aqui feitas aqui na casa, como através de Chico Xavier, de Divaldo
Divaldo, de outros e outros e outros médiuns, que a vida continua. Ninguém morre, ninguém acaba. Nós somos eternos. Nossos filhos são espíritos, assim como nós. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.